está sendo muito falado hoje, sobre, né, essa informação aqui. Ó. Flamengo quer rediscutir acordo firmado com a Libra. O presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, alega que o rubro-negro foi o único a sair perdendo com a criação da Liga, né? Está lá no blog do Gilmar Ferreira. E aqui, vou ler um trecho aqui, depois eu vou ler uma outra matéria do Rodrigo Matos, que detalha, e eu quero mostrar algumas coisas aqui para vocês também sobre isso, tá? Então aqui fala o seguinte: Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, quer rediscutir o acordo firmado com a Libra e já fez chegar à cúpula da Liga, que reúne 14 dos principais clubes brasileiros, seu desconforto com o fim do mínimo garantido na cota do PPV que o clube recebia até o ano passado. O mandatário rubro-negro alega que o Flamengo foi o único a sair perdendo com a criação da Liga e quer rever o acordado em 2023 entre Libra e a Globo, detentora dos direitos de transmissão. E por quê? Porque como a Globo fechou com a Liga Forte União, que é aquele outro bloco, essa questão do pay-per-view se mostrou, tá, muito diferente do que a diretoria anterior apregoou na época, tá? E o contrato deles ficou muito melhor. E, inclusive, o novo contrato que o Flamengo fez com a Libra, o Flamengo fez com a Libra e posteriormente com a Globo, só ficou bom para os adversários. Para o Flamengo não foi bom. Para o Flamengo não foi bom, tá? E aí eu vou destacar aqui, ó, essa coluna do Rodrigo Matos, que eu vou ler aqui com vocês, que ele fala, tá? Aqui ele detalha essas informações do contrato. Deixa eu só ter um som saindo aqui. Aí, tá. Vamos lá. Tá aqui na matéria, na coluna do Rodrigo Matos no UOL, tá? Sempre lembrando, depois o link vai estar no comentário fixado aqui no chat. Flamengo questiona e quer mudar contrato com o Globo do Brasileiro. A diretoria do Flamengo começou a questionar de forma dura a Libra pelo contrato do Brasileiro com a Globo, de 25 a 29. A ofensiva tem intenção de modificar pelo menos alguns pontos do acordo, porque sim, vai ser difícil o Flamengo mudar alguma coisa, né? Vai ser complicado. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, já era crítico desse acordo desde a sua assinatura. Agora, com todos os dados, sua gestão classifica internamente como péssima para o clube a negociação feita pela Libra por ter vários furos. A avaliação é de que a Liga Forte União se saiu melhor. Há uma estimativa no Flamengo de que haverá uma perda entre 80 a 100 milhões de reais por ano, o que era sabido desde 2024. E que a diretoria, na época, dizia que era narrativa, tá? Não, isso aí é narrativa. Agora, a nova diretoria rubro-negra questiona 2 pontos. 1, cláusulas mal redigidas que não são claras e que são prejudiciais a todos os clubes e ao Flamengo. 2, os critérios de distribuição do dinheiro entre os clubes da Libra. Quem estará à frente da nova ofensiva é Marcelo Campos Pinto, ex-diretor da Globo, contratado pelo Flamengo para atuar na questão. E o Marcelo Campos Pinto, inclusive, era o cara do esporte da Globo e responsável por fazer várias mudanças, negociava com os clubes também aqueles contratos que a gente tinha quando eram individuais e tal. Um cara que conhece muito do mercado, montou até uma empresa, o Flamengo anunciou, inclusive, em nota, essa contratação, e ele é o novo representante do Flamengo na Libra, tá? Ele foi contratado para isso. Aí vamos lá. Entre os pontos do contrato, visto como falhos, está a redação das cláusulas do pay-per-view. As cláusulas são vistas como confusas e podem reduzir o ganho de receita líquida, que uma fatia vai para os clubes. Há uma estimativa de que os clubes possam ganhar 200 milhões por ano com esse item. Há uma previsão de 40% da receita líquida de pay-per-view para os clubes da Libra, só que isso estava condicionado a ter 20 clubes da Série A, mas não fica claro se os times têm que ser da Libra ou basta assinarem contratos de pay-per-view, como foi no caso da Liga Forte União. Porque tem isso também, se você não tiver todos os clubes na Série A, você tem uma diminuição, você tem uma série de minúcias no contrato que acabam tendo impacto financeiro, tá? Você ganhar mais e menos. A impressão é que sobra dinheiro para a Globo e falta para os clubes com a redação posta. Outro ponto é o fato de o contrato não prever nenhum aumento de receita no caso de a Libra ter mais novos clubes que aderirem ao contrato brasileiro. É isso. Isso foi falado na época. Se a Libra, né, tiver entrada de novos clubes, por exemplo, agora acho que foi ontem, anunciado, ou anteontem, que o Volta Redonda, aqui do Rio de Janeiro, entrou na Libra. E mesmo que o Volta Redonda entre, o bolo não aumenta, só a fatia para divisão. O dinheiro continua o mesmo e você tem mais clubes para você dividir, né?
Aí é que vem, né? Ou seja, se houver um crescimento no número de 9 clubes na Libra, na Série A, os times teriam de dividir o mesmo bolo, ganhando menos. O critério de distribuição da Libra também são questionados. O modelo que dá 30% em audiência, que teoricamente favorece o Flamengo, pode não dar o resultado previsto, visto que não se sabe quantos jogos a Globo vai transmitir do clube na TV aberta. O clube ficaria na mão da emissora. Que no novo contrato que foi aprovado, e isso aqui é extremamente importante, uma das cláusulas, e isso foi extremamente questionado, tá? E foi feito toda uma manobra política pela direção do Landim, junto com o Gustavo Oliveira e os grupos, porque a Globo hoje não tem obrigação mínima de transmitir as partidas do Flamengo em TV aberta. No contrato anterior, você tinha um número mínimo de jogos em que a Globo era obrigada a transmitir os jogos do Flamengo na TV aberta. Agora não, agora fica à vontade dela. Então, como você tem a questão da audiência, aí olha lá, se o Flamengo, né, alcançar a audiência prevista em contrato, a Globo paga um valor. Se o Flamengo não cumprir com essa audiência, a Globo paga um valor menor. O que você acha que a Globo vai fazer? Ela vai passar mais ou menos jogos do Flamengo na TV aberta. A Túlio, em tese, ela vai passar menos. Então, o que você faz? Você coloca uma obrigação no contrato de número de jogos mínimos, como tinha. Não. Tirou e eles defenderam isso, tá? A diretoria anterior defendeu e disse que quem falava o contrário estava criando uma narrativa. E vamos embora, vamos seguir aqui, tá? A visão dentro da nova diretoria do Flamengo é de que a Liga Forte e a União são melhor na negociação do que a Libra. Como o contrato já está assinado, o objetivo do clube é atacar as brechas e problemas do acordo para conseguir condições mais favoráveis no acordo. É provável que ocorram reuniões duras de cobrança com a Libra nos próximos dias. A insatisfação já foi manifestada por membros da Libra. Cara, esse contrato do Flamengo com a Libra, repetindo o que eu falei e muita gente falou, esse contrato é horrível, não faz sentido nenhum o Flamengo ter aberto mão de várias vantagens para ele, sem contrapartida alguma. Por exemplo, valeria a pena se você vai diminuir agora, pensando no longo prazo, se você fosse criar de fato uma liga, né, se tivesse essa garantia, se você estivesse discutindo, por exemplo, o fair play financeiro, se você estivesse discutindo o calendário, mas a Libra não discute isso, aquele CEO da Libra não serve de nada, ele está lá para poder atender aos interesses dos outros clubes e não do Flamengo. E o Flamengo tinha um representante, que era o Landim, que só nadou contra o Flamengo. Esse contrato é nefasto. Esse legado deixado pelo Landim é nefasto. E eu, que sempre elogiei o comercial do marketing do Flamengo, esse contrato aí foi, cara, assim, a cagada que o marketing do Flamengo fez. Ótimo em outras coisas, em conseguir patrocínios, em fechar licenciamentos. Aumentou e muito a receita do Flamengo, se falando da diretoria anterior. Mas nesse contrato foram horríveis em todos os aspectos. Eu quero mostrar um trecho aqui para vocês, tá? De um vídeo que eu fiz. Deixa eu ver aqui a data. De um vídeo que eu fiz em abril de 24, pouco tempo depois da gente ter aprovado esse contrato. Aprovado, eu não aprovei porque eu votei contra esse contrato lá no Flamengo, tá? Eu não votei a favor do contrato. Eu votei contra esse contrato. E com muito gosto, né? Inclusive, na época, havia uma expectativa, de que o BAP fosse falar contra, mas aí acabou que a fala dele lá no conselho não foi nem contra nem a favor, né? Ficou num meio termo ali, né? Aí ele falou da questão dos direitos internacionais, né? De que o Flamengo iria receber o sinal limpo, então poderia aumentar a receita com esse sinal, vendendo os direitos e tal, né? Eu não sei nem acho que ele votou contra, porque o Dunst falou isso, né? E o Dunst falou isso como se isso fosse uma coisa muito ruim. Se o BAP votou contra, ele votou, foi a favor do Flamengo, que esse contrato é horrível. Eu quero colocar aqui um vídeo, inclusive o link tá na descrição, tá? Tá na descrição aqui pra galera que quiser ver inteiro. Vou colocar só alguns trechos aqui, mostrando para vocês os detalhes de como era o contrato e do novo contrato, tá? Que o Flamengo aprovou, que entrou e... Vamos começar pelo pay-per-view. Vamos lá. Em sua apresentação no dia da reunião, o diretor de marketing, Marcos Senna, apresentou uma tabela comparativa com o que o Flamengo recebeu em 2023 e uma projeção para 2025. Ressaltamos que aqui estamos falando dos valores variáveis referentes ao pay-per-view. Segundo o executivo, o Flamengo recebeu no ano passado 43% de todo o valor arrecadado com pay-per-view, divididos em 21% com assinantes, totalizando 66%.
106,3 milhões e mais 107,6 milhões de reais de garantia mínima, totalizando 173,9 milhões. O Flamengo saiu desse montante de quase Olha isso. 180 milhões para 21,8 milhões, considerando o novo modelo de 4,5 milhões em cotas iguais, 4,2 milhões em performance e 13,1 milhões por cadastro, assinantes que selecionam o seu clube de coração na plataforma. O valor da garantia mínima não foi incluído na soma total, pois, segundo a direção, esse valor não pode ser considerado perda, pois a Globo não o oferece mais, seja no contrato coletivo com a Libra ou individual. Aqui já mostra... E aí o papo para isso, né? Porque assim, beleza, a Globo não oferece, tá bom, Globo, então, né? Eu não vou negociar com você os direitos de pay-per-view, que era um incremento gigantesco no contrato anterior. E para o Flamengo, né, por ter mais assinante, mais audiência e tudo, como vocês estão vendo ali, era muito melhor. E, tipo assim, beleza, então a gente não vai negociar o pay-per-view, a gente vai negociar com outro, a gente vai, sei lá, a gente vai botar na Flá TV+, né, mas a gente não vai negociar com vocês. E aí o Flamengo saiu de 173,9 milhões para 21,8. Porque e eles falaram, não, mas agora o novo contrato de pay-per-view mudou, não é mais assim, não tem como. E, cara, a previsão de arrecadação com a Globo, com o pay-per-view, continua gigante, tá? Gigante. Já mostra a diferença do que se pagava pelo pay-per-view ao que o Flamengo vai receber com o novo contrato e a perda da garantia mínima no somatório total, incluindo todas as receitas. O Flamengo também teve uma postura magnânima ao abrir mão de Esse aí é o CEO da Libra, tá? Pica das galáxias e... de determinados privilégios que o Flamengo, por bem, conseguiu ao longo da sua história, contratualmente, né? Segundo o jornalista Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo, a Globo promete pagar 40% da receita líquida do Premier dentro do que for arrecadado de abril a dezembro, quando o campeonato está em curso. Outra informação do jornalista é que os valores prometidos só serão repassados se a emissora fechar acordo com os outros 11 clubes da Liga Forte União. Caso não consiga, atualmente há 9 equipes, o valor é reduzido quase que pela metade. O novo contrato prevê aumento nos valores fixos correspondentes às transmissões na TV fechada e aberta, porém, não há luvas como no anterior. Há um salto pago nos valores de cota igual, de performance e audiência, ou seja, saiu de 118,4 milhões do contrato anterior para 197,2 milhões. Aqui já é diferente, tá? O que a gente viu antes são os valores fixos, os valores variáveis, tá? E aqui são os valores fixos. Pois no atual, que vai ser válido a partir de 2025, mesmo sem as luvas. Somando os 21,8 milhões de pay-per-view mais os 197,2 milhões do fixo com TV aberta e fechada, chegamos aos 219 milhões simulados pela direção. Aqui vale uma importante observação. Esses valores projetados pela diretoria do Flamengo do novo contrato referentes ao ano de 2025 incluem o Corinthians. Como vimos, sem o Corinthians, temos uma perda de 10% do valor total. Quem apontou essa distorção foi a Comissão Permanente de Finanças, que fez a sua análise para a elaboração do parecer sem o Clube Paulista, trazendo os números para a realidade atual, como informou o site Mundo Rubro-Negro. A segunda narrativa se refere ao valor... Porque quando o Flamengo fez a projeção, né, ele incluía o Corinthians, né, e você tinha que fazer a projeção sem o Corinthians, pô. Tanto que o Corinthians foi para a Liga Forte União. Porra, né? Dentro da realidade. Qual é a realidade? A realidade não tem Corinthians, então não vou considerar, né, o Corinthians. Valor único de cada partida. Segundo o marketing do Flamengo, mesmo com o excedente do pay-per-view, cada partida do clube na legislação anterior, considerando as 38 partidas do Brasileirão, vale 7,7 milhões cada. Já no novo modelo, com os 19 jogos a que tem direito pela lei do mandante, esse valor salta para 11,5 milhões. Segundo o site Mundo Rubro-Negro, esses valores estão equivocados, já que quando o Flamengo assinou o contrato anterior, em 2016, diversos clubes ainda não haviam fechado com a Globo o contrato de pay-per-view. O Atlético Paranaense, por exemplo, foi até o fim somente com um acordo referente à TV aberta. E que, no novo contrato, para receber o valor total, é obrigatória a participação de 9 clubes da Série A. Logo, o Flamengo não vende 19 jogos, mas 27. Segundo ele, o valor real de cada partida é de 8,1 milhões no novo acordo. Gustavo Oliveira, o vice de marketing e comunicação, chamou de narrativa a diminuição dos valores e questionamentos feitos às cláusulas desse novo contrato do Flamengo com a Globo, como mostramos no início aqui do nosso vídeo. Mas a Comissão Permanente de Finanças apontou também essa perda de 73,3 milhões em seu parecer, que sofreu alteração ao que foi apresentado no plenário e não continha essa subtração nos valores totais, segundo um conselheiro e publicado também pelo site Mundo Rubro-Negro. Ou seja, os valores reais não estão tão longe
né, do cálculo inicial de 80 milhões, apontado como uma narrativa. Em 5 anos, a perda será de 366,5 milhões se comparado ao contrato anterior. A direção do Flamengo moveu mundos e fundos para aprovar o contrato e emplacar suas narrativas. Além da alteração do parecer da Comissão de Finanças para esconder a perda de 73,3 milhões de reais, o parecer da Comissão Jurídica não ficou disponível para consulta dos conselheiros. Ele só foi encaminhado à Secretaria dos Conselhos às 17 horas do dia da reunião, que tinha primeira chamada às 18h30. Marcelo Vargas, membro da comissão, participou de uma live à tarde, no mesmo dia da reunião, no canal Ó Meu Mengão, e revelou que ainda iria ao clube assinar o parecer. Então, assim, só para, né, acho que vocês tiveram noção do que foi feito, né, com esse contrato aí do Flamengo com a Globo, né, via Libra, né, tendo a Libra como intermediária. Como disse ali o senhor, o Flamengo abriu mão de privilégios, não são privilégios, direitos, né, que o Flamengo é o clube de mais audiência, porque o engraçado, né, você vê, não, mas porra, tem que ser igualitário, tem que ser não sei o quê. O Palmeiras, quando caiu para a Série B em 2015, né, o Palmeiras, quando caiu para a Série B, o Palmeiras não teve redução no seu valor. O Palmeiras, na Série B, não quis ganhar o equivalente às outras equipes, né? Mas na hora do Flamengo, não, olha. Então, assim, Túlio, você concorda com a distorção? Cara, eu não concordo, mas aí eu concordo com a coerência. Aí você tem que ser coerente. Se você quer ganhar o equivalente do Flamengo, então você tem que querer ganhar também o equivalente vamos botar equipes menores, a Juventude, né? Será que Grêmio vai querer ganhar a mesma coisa com os direitos de TV que Juventude? Né? Vai querer? Não vai, pô. Palmeiras vai querer ganhar a mesma coisa que o Bragantino? Não vai, porque eles querem ganhar junto com o Flamengo. E não defendem, então... Pô, então... E assim, vocês viram aí, né? Esse vídeo, inclusive, é muito bom, tá? Modéstia à parte aqui. É um vídeo muito bom. E traz ali todo o bastidor do que a diretoria anterior fez para aprovar esse contrato. Como eu disse, nefasto para o Flamengo. Que em 5 anos, né, você chega aí a mais de 300 milhões de reais de diminuição de receita. Um valor considerável, né, para um clube que vai enfrentar um desafio gigantesco de construir um estádio de, sei lá, de 2 bilhões e meio a 3 bilhões de reais. Não dá nem para falar, olha, esse dinheiro não vai fazer falta. Esse dinheiro não faria falta se tivesse contrapartida com benefício para o futebol brasileiro. Por exemplo, para a criação de fato de uma liga, porque tanto a Libra como a Liga Forte... Aliás, não faz sentido nenhum o Flamengo fazer parte dessa Libra. Não faz sentido nenhum. Ela é um novo clube dos 13, moderno, assim como a Liga Forte União. É um bloco econômico para discussão de direitos de transmissão. É isso. É um novo clube dos 13, não é uma nova liga. A gente não vai ter uma liga no futebol brasileiro, porque os clubes não conseguem chegar num consenso para criar essa liga. Então, você sem uma garantia de criar uma liga, sem uma garantia de você, no mínimo, discutir, né, o calendário do futebol brasileiro, que vai chegar a 80 jogos aí, por exemplo, o Flamengo, se chegar à final de todos os campeonatos que tem que disputar. Você não tem ali uma discussão para o fair play financeiro. Não tem nada, não tem nenhuma contrapartida. O Flamengo só saiu. Qual contrapartida? Eu pergunto para o presidente da Libra, Silvio Matos, pergunto para o Landim, que era o representante do Flamengo na Libra, qual a contrapartida o Flamengo teve em abrir mão dos seus direitos e não privilégios para poder firmar esse novo contrato? Tá aqui a pergunta. E é isso, galera. Eu recomendo a vocês assistir esse vídeo, link, mais uma vez, para vocês entenderem o contrato atual do Flamengo e como ele foi aprovado e o que fizeram para quem se levantou contra esse contrato com a Globo, contrato nefasto, feito através da Libra, tá? E também questiona ali a importância dessa Libra, né? Por que a gente está lá, quais são as contrapartidas, né? Qual o sentido da gente estar lá nesse bloco econômico, se o Flamengo poderia discutir os seus direitos individualmente, não tem sentido nenhum, já que não tem contrapartida alguma, não tem união alguma, tá? Não faz sentido e foi uma cagada tremenda, ok? Lembrando aqui a você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. E lembrando, o link está aqui no comentário fixado do nosso YouTube, tá? Para você assistir depois. É um vídeo que tem 32 minutos, tá? Assiste ali na velocidade 1.25, 1,5,
e tem todo o contexto disso. Se você não quiser assistir, inclusive está separado por capítulos, né? Porque eu coloquei a discussão, essa discussão, desde a criação do Clube dos 13, eu fui lá para 87 para entender, mas você pegando ali, dá para você ver os detalhes das receitas e direto para o contrato atual, não tem mistério nenhum, e tá muito interessante, é um vídeo muito interessante, tá bom?